Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Parte 2, sobre a teoria e o método da determinação do tempo histórico. Capítulo 6, História, Histórias e Estruturas Temporais Formais. A dupla ambiguidade do uso moderno de história, Geschichte, e história, Historie, ou seja, o fato de que ambas as expressões podem designar tantas circunstâncias nas quais se deu um evento quanto sua representação, desperta questões que já procuramos desenvolver aqui de maneira mais ampla. Essas questões têm caráter histórico e caráter sistemático. O significado peculiar de história, que lhe permite, ao mesmo tempo, ser e saber-se como tal, pode ser entendido como uma fórmula geral para um dado movimento circular de caráter antropológico, que remete à relação recíproca entre a história e o conhecimento desta. Por outro lado, a convergência dos dois significados é um fenômeno histórico único, que só teve lugar no século XVIII. Pode-se notar que a formação do coletivo singular história, Geschichte, é um fenômeno semântico que abrange a nossa experiência histórica moderna. Com o surgimento do conceito história absoluta, Geschichte e Schlechtisch, abriu-se espaço para a filosofia da história, na qual o significado transcendental de história é contaminado pela noção de história como consciência e como espaço de ação. Entretanto, seria bastante atrevimento afirmar que, por meio da formação do conceito da história absoluta ou de história em geral, Geschichte, Überhaupt, que, de mais a mais, do ponto de vista linguístico, é uma criação específica da língua alemã, todos os acontecimentos anteriores ao século XVIII deveriam empalidecer em pré-história. Deve-se aqui remeter a Santo Agostinho, que constatou que, sem dúvida, o tema da história são as coisas humanas, mas que, no entanto, a história ipsa, história em si, não é uma instituição dos homens. A história em si vem de Deus e nada mais é do que o ordo temporum, ordem dos tempos, anterior a todos os eventos e segundo o qual todos os eventos seriam articulados. O significado meta-histórico e também o significado temporal da história ipsa não é, portanto, uma constatação exclusiva dos tempos modernos, mas sim algo que já fora elaborado teologicamente. Sem dúvida, a interpretação de que a experiência moderna foi inaugurada apenas com o advento da história em si, tem fortes argumentos semânticos em seu favor. Apenas, então, pôde ser articulada do ponto de vista linguístico uma experiência também inédita, que não poderia ter ocorrido antes. No entanto, o fenômeno semântico que indica o nascimento da moderna filosofia da história não deve ser abordado pela perspectiva dessa filosofia da história. A experiência de uma história em si e para si, dotada tanto de caráter transcendente quanto transcendental, deveria nos levar a refletir melhor as premissas teóricas da nossa investigação histórica. A fim de garantirmos a unidade histórica como ciência, devem ser desenvolvidas premissas teóricas que sejam capazes de trazer à luz tanto experiências passadas completamente estranhas, como também experiências históricas que nos são próprias. Pois o nosso campo de pesquisa não se restringe apenas àquela história que desde os tempos modernos parece ter se tornado o seu próprio objeto. Ele abrange todas as histórias no plural, infinitamente diversas, que se contavam antigamente. Também a sua unidade na velha Historia Universalis só pode ser comparada com a história absoluta se a investigação for direcionada para possíveis elementos comuns entre uma e outra. É por isso que
proponho a investigação das estruturas temporais que possam eventualmente ser próprias tanto à história no singular como às histórias no plural. Nesse questionamento se destaca, naturalmente, um princípio metodológico e um princípio factual. A história como ciência não tem um objeto de estudo que seja exclusivamente seu. Ela tem que dividi-lo com todas as ciências sociais e humanas. A história como ciência distingue-se apenas pelos seus métodos e pelas normas, com cujo auxílio ela conduz a resultados comprováveis. A questão essencial sobre as estruturas temporais deve possibilitar a formulação de questões especificamente históricas, as quais, por sua vez, têm como objeto fenômenos históricos que podem ser isolados pelas outras disciplinas apenas sob outros pontos de vista sistemáticos. Dessa maneira, a questão sobre as estruturas temporais serve à dedução teórica de nosso legítimo campo de pesquisa. Ela oferece um acesso adequado para a abordagem de todo o campo da pesquisa histórica, sem que se tenha necessariamente como limite a experiência semântica da história absoluta, instituída por volta de 1780. Somente as estruturas temporais, e com isso queremos designar aquelas estruturas internas imanentes às circunstâncias em que se deram os eventos, ou que pelo menos aludam a elas, são capazes de articular o espaço da experiência histórica como um campo de pesquisa próprio, a partir da perspectiva imanente à materialidade dos eventos. Essa antecipação nos leva ao melhor delineamento da questão, saber até onde existem diferenças de fato entre a moderna história absoluta e a variada história de tempos anteriores. Essa antecipação nos possibilita o acesso ao caráter singular das histórias anteriores ao século XVIII, sem que seja necessário desconsiderar a semelhança destas entre si, assim como diante da nossa história moderna. Finalmente, a questão sobre as estruturas temporais é suficientemente formal para poder evidenciar possíveis formas do transcorrer histórico, assim como sua descrição, sem prejuízo de seus significados míticos ou teológicos. Com isso, ficará claro que muitos campos que hoje definimos como uma problemática genuinamente histórica foram vistos no passado sobre outras premissas, sem que se identificasse a história como objeto de conhecimento. Faltou, até o século XVIII, um conceito geral e comum para todas as histórias, res gesta, coisas realizadas, a pragmata, os fatos, e a vitae, as vidas, que desde então foram subordinadas ao conceito de história, Geschichte, usado frequentemente em oposição às ciências da natureza. Antes de discutirmos alguns exemplos da experiência pré-histórica, da sua extensão temporal, lembraremos 3 modos de experiência rigorosamente formalizados. Primeiro, a irreversibilidade dos eventos, o antes e o depois em suas diferentes circunstâncias de desenvolvimento. Segundo, a capacidade de repetição dos eventos, seja por meio de uma suposta identidade entre eles, seja quando o termo se refere ao retorno de determinadas constelações de fatos, ou ainda por meio de uma relação tipológica e ou figurativa entre os eventos. Terceiro, a simultaneidade da não simultaneidade. Dada uma mesma cronologia do tempo natural, pode-se falar de diferentes níveis de transcursos históricos. Nessa fissura temporal podem estar contidas diferentes camadas de tempo, as quais, dependendo do agente histórico ou das situações investigadas, são dotadas de diferentes períodos de duração e poderiam ser medidas umas em relação às outras. Da mesma forma, o conceito de simultaneidade na não simultaneidade contém diferentes extensões temporais que aludem à estrutura prognóstica do tempo histórico,
pois cada prognóstico antecipa acontecimentos que já se encontram dispostos no presente, mas ainda não se realizaram. Conceitualmente, da combinação desses três critérios, podem se depreender as noções de progresso, decadência, aceleração ou retardamento, as noções adverbiais como ainda não e não mais, o mais cedo que ou depois de, o cedo demais ou tarde demais, a situação e a duração a cujas determinações distintivas devemos recorrer de modo a tornar visíveis movimentos históricos concretos. Tais diferenciações devem ser consideradas para toda proposição histórica que parta de premissas teóricas em direção à pesquisa empírica. É certo que o número de determinações temporais para as circunstâncias históricas pode ser incontável, assim como o número de acontecimentos únicos com os quais nos confrontamos ex post na realização da ação ou na antecipação do futuro. De nosso ponto de vista, é necessário, antes de tudo, articular a diferença entre as categorias temporais, naturais e históricas. Existem lapsos de tempo que se estendem o suficiente para que uma batalha possa ser decidida, lapsos de tempo durante os quais o Sol parece ficar parado, isto é, períodos que cobrem decursos de ação intersubjetiva, quando o tempo natural, por assim dizer, parece estar desativado, desligado. É claro que os eventos e situações mantêm sua relação com a cronologia natural, e é exatamente aí que está contido um pressuposto mínimo de sua interpretação. O tempo natural e a sua sucessão, da forma como sempre os temos experimentado, pertencem às condições dos tempos históricos, mas nunca se diluem neles. Os tempos históricos são dotados de sucessões temporais diferentes dos ritmos temporais regidos pela natureza. Por outro lado, existem tempos históricos mínimos, os quais permitem que o tempo natural seja calculado. Ainda hoje está por se investigar qual é a unidade mínima de rotação dos planetas que se necessita supor e conhecer, antes que possam ser racionalizadas astronomicamente as épocas das estrelas em termos de uma cronologia astronômica natural a longo prazo. Com isso, também, o tempo astronômico obtém um valor histórico ao inaugurar âmbitos de experiência que desvelam projetos que levam para além do ritmo anual. Hoje, parece óbvio que o campo de ação política e social sofreu um intenso processo de desnaturalização, conduzido pelo sistema compulsório da técnica. Seus períodos de tempo não podem mais ser calculados de maneira tão precisa a partir da natureza. No entanto, é preciso indicar que, nos países industrializados, a parte agrária da população, cujas tarefas diárias permaneceram regidas pelo tempo da natureza, diminuiu de 90% a 10%, e mesmo esses 10% restantes vão se tornando hoje independentes dos determinantes naturais. Certamente, a dominação científica e técnica da natureza tornou mais breves os períodos necessários à decisão e à ação na guerra e na política, ao aliviá-las das instabilidades causadas pelas forças da natureza. Isso, no entanto, não quer dizer que as margens de ação tenham sido ampliadas. Pelo contrário, o espaço da ação política parece atrofiar-se, à medida que se torna dependente das circunstâncias técnicas, de modo que estas últimas, de maneira aparentemente paradoxal, podem ser entendidas como um fator de retardamento do planejamento político. Essas reflexões devem nos indicar apenas que a desnaturalização dos tempos históricos, embora possa ser comprovada, pode ser condicionada em primeira linha pelo aparato técnico e industrial. É o progresso técnico, junto com suas consequências, que fornece o substrato empírico da história absoluta. Ele diferencia a modernidade daqueles processos civilizatórios registrados nas culturas desenvolvidas do Mediterrâneo,
da Ásia e da América pré-colombiana. As relações entre tempo e espaço transformaram-se, primeiro gradativamente, depois de forma decisiva nos séculos XIX e XX. As possibilidades de trânsito e de comunicação provocaram a existência de formas de organização inéditas e completamente diferentes. Ora, não se está querendo afirmar que as condições intersubjetivas de ação política do século XX decorrem somente da técnica e que só hoje se conhece o tempo histórico produzido pelo homem. Ao contrário, encontra-se hoje em circulação uma gama de determinações temporais cuja descoberta, experiência e fixação escrita deve ser atribuída aos gregos ou aos judeus. Lembremos aqui as correntes de motivação ou as formas de procedimento que Tucídides ou Tácito formularam em seu contexto de atuação. Ou lembremos as possíveis relações entre senhor e escravo, exemplificadas por Platão em 7 diferentes tipos, representados por figuras principais da ordem política, as quais, na sua contradição, são igualmente as forças motrizes do movimento histórico. São frequentes nos textos clássicos momentos temporais que ainda hoje podem, devem, ser utilizados como uma espécie de padrão do conhecimento histórico. Existem estruturas temporais do cotidiano, da política e das relações sociais que até hoje não foram ultrapassadas. Daremos, a seguir, algumas indicações. Primeiro, sem conhecer um conceito que designasse a história, os gregos foram capazes de isolar os tempos imanentes aos eventos. Em Heródoto, encontramos aquela disputa sofística na qual se discutiu a constituição ideal. Enquanto os defensores da aristocracia e da democracia colocavam em evidência as respectivas constituições, considerando inadequados outros tipos de constituição, Dário procedeu de outra forma. Descreveu o decurso cronológico imanente que impulsionaria, mais cedo ou mais tarde, por força das desordens intestinas, cada aristocracia e cada democracia à monarquia. Consequentemente, para ele, já se deveria introduzir a monarquia imediatamente, pois este era o regime que dispunha da melhor constituição e que, de qualquer modo, impor-se-ia no decorrer do tempo. Além de todos os argumentos constitucionais e técnicos, ele empresta à monarquia uma forma de legitimidade histórica que a distingue das outras constituições. Para nós, tal modo de comprovação pode ser qualificado como especificamente histórico. O antes e o depois, o antigamente e o posteriormente, adquirem, do ponto de vista das formas de governo, uma força comprobatória imanente ao próprio decorrer cronológico da ação, que iria penetrar nas formas de relacionamento político. Lembremos igualmente do terceiro livro das leis, de Platão. Em linguagem de hoje, Platão investigou a história do nascimento da diversidade constitucional daquela época. Embora ele se sirva, no seu flashback histórico, dos mitos e dos poetas, o procedimento de comprovação histórica reside, a nosso ver, na pergunta sobre o suposto período de tempo necessário para o surgimento das então conhecidas formas de constituição. Somente depois de uma unidade mínima de duração da experiência ou de perda da experiência teria sido possível o desenvolvimento de uma constituição patriarcal e, derivando desta, uma constituição aristocrática ou monarquista, seguida finalmente de uma constituição democrática. Platão trabalhou, hoje poderíamos dizer, com hipóteses temporais, de modo a deduzir uma gradação temporal histórica da história das constituições a partir desta última. Além disso, o flashback é historicamente refletido, pois Platão acrescenta que só a partir dos eventos passados se pode aprender aquilo que poderia ter acontecido de melhor maneira. Entretanto, não seria possível antecipar experiências que só poderiam ter sido colecionadas depois do decurso de determinados prazos. Também aqui encontramos um pensamento eminentemente histórico, que se orienta a partir de sucessões e não permanece mais atado a uma pré-história heróica, no sentido dos
logógrafos, que foram os primeiros escritos gregos. O esquema polibiano de declínio, que se realiza em 3 gerações, se comparado às reflexões hipotéticas de Platão, é muito menos elástico e mais difícil de se verificar empiricamente. Todas essas teorias da sucessão das constituições têm como ponto comum o fato de que o espaço político da experiência permanece limitado pela natureza. Considerava-se apenas um número determinado de possíveis formas constitucionais, e a proeza da política consistia em escapar da ameaça da decadência natural, instituindo uma forma jurídica mista. A arte de uma forma mista de constituição era tarefa histórica que fora desde sempre objeto de reflexão por Platão, passando por Aristóteles até Cícero. Sem conhecer ou até mesmo formular um campo da história absoluta, encontra-se registrada nesses exemplos, em oposição ao mito, ainda que fazendo uso dele, uma circunstância finita de possíveis formas constitucionais que, embora possam ser repetidas, são determinadas de tal modo que não podem ser trocadas uma pela outra aleatoriamente. Tais formas estão sujeitas a condicionamentos imanentes, tal como Aristóteles as tinha analisado na política, tendo criado, a fim de transpô-las, um espaço histórico em parceria com seu próprio tempo. As categorias temporais formais acima citadas são parte da forma de pensar dos antigos gregos. Ainda que, sob essa perspectiva, a história, historie, como disciplina e investigação, para falarmos como Christian Mayer, tenha por objeto tudo o que diz respeito aos homens, ultrapassando, dessa forma, o domínio daquilo que foi mais tarde efetivamente designado como histórico, Geschichte. Ela pode muito bem comportar a distinção entre decursos temporais irreversíveis e períodos de tempo determinados pelo destino histórico. De forma implícita, os antigos desenvolveram teoremas sobre determinados lapsos de tempo, dentro dos quais era possível pensar a mudança constitucional, ainda que sob circunstâncias já dadas. Trata-se de tempos de qualidade histórica, certamente condicionados pela natureza e que, por conta disso, permanecem ligados a ela, mas cujas estruturas genuínas já avançam em direção ao conhecimento histórico. A isso se acrescenta o fato de que, no campo da experiência dos antigos gregos, as diferentes constituições eram, ao mesmo tempo, diferentes também do ponto de vista de sua gradação histórica, o que permitia sua comparação. A sucessão da não simultaneidade, que resultava do princípio diacrônico, era igualmente reconhecível como a qualidade simultânea da não simultaneidade, o que foi magistralmente desenvolvido no Proêmio de Tucídides. Nessa experiência estava incluída a capacidade de repetição das histórias, ou no mínimo de suas constelações, de onde se pode derivar seu caráter exemplar e didático. Esse complexo manteve-se assim até parte do século XVIII. Examiná-lo como uma unidade seria aplicar uma regra fundamental de nossa disciplina, uma vez que também os esforços teóricos em prol das condições de comparação vêm encolhendo junto a nossos colegas de ofício por causa da precedência metodológica dada à determinação cronológica das épocas. Façamos aqui uma referência a um conceito de tempo historicamente imanente, derivado do mundo natural. Trata-se da metáfora anatômica. O direito natural se apropriou dela e desenvolveu, na época do Barroco, como alegoria da societas perfecta. Comuns desde a antiguidade, as comparações entre as constituições e o corpo humano, suas funções e suas doenças, produzem determinadas constantes de cunho natural, pelas quais se podem medir distanciamento ou aproximação.
Trata-se de constantes naturais que, por seu turno, produzem determinações temporais não deriváveis de uma cronologia exclusivamente natural, isto é, biológica ou astronômica. No entanto, a dinâmica histórica só pode ser reconhecida como tal porque sua interpretação continuou ligada a categorias oriundas da natureza. Permanece sem resposta a questão sobre a possibilidade de a história absoluta ser capaz de escapar a essa interpretação quase obrigatória, cuja predominância se estende desde a antiguidade até as doutrinas do direito natural do século XVIII. Pressupõe-se que não escape a esse entendimento, pois os condicionamentos naturais encontrados em todas as histórias, mais aqui, menos acolá, não podem ser, por seu turno, inteiramente historicizados. Segundo, um outro campo de experiência se abre quando se interroga a tradição judaico-cristã. Nela estão contidas determinações temporais de ordem teológica, que se colocam em diagonal em relação aos fundamentos empíricos. Sem abordar a história, as interpretações judaico-cristãs introduzem critérios que, indiretamente, apontam para as estruturas históricas jamais antes formuladas em qualquer outro lugar. Os judeus foram capazes de incluir o inimigo em sua perspectiva, mas de maneira diferente dos gregos. Veja-se a contribuição de Heródoto e o mandamento metodológico de Luciano. Da vitória de seus inimigos, os judeus extraíram um sentido para sua própria história. Eles lograram incorporar as derrotas como penitência, como castigos que foram capazes de suportar. Tão logo os judeus deram conta de si como o povo escolhido por Deus, puderam integrar as potências orientais na sua própria história. A falta de uma história universal da humanidade no Velho Testamento não significa que a humanidade não tenha integrado sua própria história. Como outro exemplo de enorme poder de transformação de que são dotadas as experiências e os questionamentos teológicos para o conhecimento histórico, citamos Santo Agostinho. Sem dúvida, em seu caso, trata-se de uma síntese da forma de pensar da antiguidade e da cultura judaico-cristã. Ainda que a motivação apologética ressoe sempre ao longo da obra de Santo Agostinho, sua doutrina dos dois reinos possibilitou-lhe desenvolver uma resposta duradoura para cada situação histórica. Nem o decurso linear, nem suas determinações de conteúdo caracterizam as proposições temporais e históricas de Santo Agostinho. Trata-se de uma experiência temporal interna, articulada teologicamente por ele, que lhe possibilitou relativizar todo o espaço dos acontecimentos terrenos. Tudo o que acontece sobre a Terra é passível de repetir-se, de um ponto de vista estrutural. Isso quer dizer que o acontecimento, tomado isoladamente, é ele mesmo destituído de importância. O acontecimento só se torna único e adquire seu sentido mais elevado quando é relacionado ao futuro teológico e ao juízo final. Ao atribuir à história um sentido para além de si mesma, Santo Agostinho conquista uma liberdade de interpretação para o fazer e o sofrer humanos, que lhe confere uma habilidade superior para enxergar de maneira especialmente precisa os acontecimentos terrenos. Certamente, Santo Agostinho recorreu a diversas doutrinas da Idade do Mundo, seja a das três fases, antes, durante e depois do advento da lei, seja a doutrina das aetates. Tais periodizações, que vão desde a mitologia até a moderna filosofia da história, ocupam-se essencialmente das representações da origem e do fim, redefinindo continuamente a própria situação de acordo com configurações gerais do início e do fim dos tempos. Nesse sentido, elas permanecem interpretações transhistóricas. O que foi decisivo para Santo Agostinho e que vale para todas as tentativas de transformar as doutrinas da Idade do Mundo em determinações históricas do tempo,
foi o fato de que as doutrinas da Idade do Mundo eram concebidas de tal maneira que se acreditava que, depois do nascimento de Cristo, vivia-se a última delas. Desde então, não poderia acontecer mais nada de novo, pois o mundo se encontrava sob a perspectiva do juízo final. O sexto, aetas, é o último e, portanto, estruturalmente idêntico a si mesmo. Com isso, Santo Agostinho colocava-se em dupla vantagem. Empiricamente, nada mais poderia surpreendê-lo, mas, do ponto de vista teológico, tudo era inédito e renovado. Santo Agostinho pôde definir o tempo, na medida em que este não era nada mais do que o modo de experiência interior de si mesmo como criação de Deus, como tensão anímica direcionada para o futuro. No entanto, esse futuro coloca-se teologicamente em diagonal em relação às histórias empíricas, ainda que ele próprio as estabeleça como histórias finitas. Desse modo, Santo Agostinho esboça um horizonte para a civitas terrena, dentro do qual formula uma série de regularidades que, em sua estrutura formal, delineiam as condições de um possível movimento histórico. Santo Agostinho formulou regras de longo prazo de natureza aparentemente extratemporal, as quais, no entanto, são necessárias também para o conhecimento do movimento histórico. Elas oferecem um padrão com o qual é possível enxergar as regularidades passíveis de comparação. Oferecem constantes, de modo que se possam elaborar prognósticos, pois não existem prognósticos face ao absolutamente desconhecido. Mesmo as mudanças esperadas pressupõem um nível mínimo de constância, também na alteridade. Assim, Santo Agostinho formula a regra non ergo ut sit pax nolunt, sed ut ea sit quam volunt. O que o homem não se afasta da paz, mas sim que procure a paz que seja a sua própria. A falta de paz no plano terreno não se deve à ausência de amor do homem por ela, mas sim ao fato de que sempre ao menos dois indivíduos diferentes a ela almejam, o que acaba por gerar situações de conflito que impedem o próprio advento da paz. Com isso, o tempo adquire sua qualidade histórica. É certo que Santo Agostinho deduziu esse axioma da base teológica de sua doutrina da paz justa, possível de se dar apenas no outro reino. Entretanto, com isso também o campo da civitas terrena adquire motivações de longo prazo peculiares a estruturas históricas de ação, que mesmo em uma paz justa, não tem sua manutenção garantida. Mesmo aspirando por essa paz, tais estruturas não possuem qualquer garantia para sua realização. Agostinho deriva uma regra semelhante de sua doutrina da guerra justa. Também a motivação justa de uma guerra, que ele formula como postulado moral, não assegura que essa guerra seja realmente justa. Aqui, Santo Agostinho desenvolve também, em princípio do ponto de vista teológico, um fator de movimento que lhe permite deduzir permanentemente o decurso terreno das coisas a partir da relatividade e da limitação da justiça então reinante. Santo Agostinho deduz da história do Império Romano uma outra regularidade desse tipo, cujo sentido imanente ele despojou do teor teológico. Quanto maior se torna o império, tanto mais agressiva e belicosa se torna a sua política de segurança e defesa. Quanto mais fracos os inimigos externos, tanto mais ameaçada se torna a paz interna. Como um líquido em vasos comunicantes, assim também cresce proporcionalmente o perigo de uma guerra civil, à medida que o império se expande e se estabiliza na direção exterior. Portanto, em virtude de suas interpretações teológicas, Santo Agostinho foi capaz de formular juízos no campo do sempre igual, os quais também, na ausência das premissas teológicas, evidenciam a existência de condicionamentos temporais. Modernamente falando, Santo Agostinho provê o pensamento cronológico
de categorias formais que atuam como rede de condições para um possível movimento histórico. O conteúdo de suas proposições estruturais de longo prazo refere-se sempre à finitude das constelações históricas e, com isso, também à sua temporalidade. A reprodução dessas constelações é dada como provável, desde que sob circunstâncias passíveis de comparação. Como último exemplo daquilo que consideramos formas autênticas de conhecimento histórico em roupagem teológica, citamos Bossuet, cujo Discours sur l'histoire universelle remete ainda a Santo Agostinho. Seguindo até a Odisseia agostiniana, Bossuet formula afirmações que, sem que tenham necessariamente de ser lidas sob um ponto de vista teológico, contêm uma capacidade teórica semelhante àquela que Lubbe reivindica para a filosofia da história de Hegel. A constante diferença entre o planejamento feito pelos homens e sua realização, entre a ação desejada e seus indesejados efeitos, ou entre o fazer inconsciente e o propósito voluntário, é derivada, segundo Bossuet, da vontade divina. As antigas meditações teológicas sobre a diferença abismal entre providência divina e planejamento humano adquirem, com isso, valor histórico. Uma vez o foco do questionamento sendo deslocado da providência e seus efeitos para a surpreendente diferença entre planejamento e resultado, o epifenômeno teológico se torna um fenômeno histórico. Dessa forma, torna-se possível visualizar o processo de desenvolvimento temporal das estruturas históricas. Com Bossuet, a heterogonia dos fins ganha uma interpretação mais laica e terrena do que com Santo Agostinho. Lembremos do antigo topos de Bossuet. Causas e efeitos encontram-se relacionados ao longo dos séculos, mas essa relação só pode ser reconhecida pelo historiador sob a condição de uma providência ex post. Tais trajetórias de desenvolvimento a longo prazo, que ultrapassam a experiência dos contemporâneos de uma época, não têm mais nada a ver com doutrinas das idades do mundo de caráter mítico ou teológico. É certo que elas provêm da doutrina da providência, de cuja intenção pressuposta decorrem as cadeias de causalidade a longo prazo. Mas, se a providência, como instituição divina, desaparece, o planejamento humano não entra em seu lugar. Em vez disso, emerge o perspectivismo, o qual, como em Fontenelle, permite aos observadores da história descobrir aquela história absoluta, capaz de instituir circunstâncias geradoras de efeito ao longo de diferentes gerações. Pode-se considerar que o homem que planeja é um herdeiro da providência divina. Sob essa perspectiva, a moderna filosofia da história seria, de fato, produto da secularização, tomando a expressão de Gilson, uma metamorfose da doutrina agostiniana dos dois reinos. Contudo, mais esclarecedora é a questão que se coloca aqui a respeito das estruturas temporais, ou seja, de como, já, foram formuladas no âmbito de uma experiência histórica teológica. Se refletirmos sobre isso, poderemos encontrar talvez também um critério comum a uma possível crítica à utopia. Dependeria de encontrarmos estruturas temporais que tanto pudessem definir o empirismo da escatologia teológica quanto o empirismo da utopia histórico-filosófica como irreais. Não que com isso a eficácia histórica de tais posições fosse negada, mas certamente se poderia responder melhor à questão de sua incapacidade de realização. Nesse contexto, seria necessário também investigar os referenciais tipológicos e figurativos que o tempo profético em si, Bossuet, deve conter. Se as doutrinas de desenvolvimento moderno, que compreendem tipologicamente as fases da Revolução Francesa, são meramente uma secularização ou se configuram uma forma de conhecimento factual, é uma pergunta que permanece em aberto.
Em todo caso, todas as proposições temporais citadas até aqui foram formuladas em um contexto de sentido pré-moderno, nunca direcionado à história em geral ou história absoluta, mas que se desenvolveu tangencialmente a todas as histórias particulares possíveis. Chegou-se então ao que hoje chamamos de história, mas nunca foi possível esclarecer a história a partir da própria história. A ligação com o mundo natural, peculiar aos discursos históricos no mundo da experiência da cosmologia grega e da ordo temporum teológica da doutrina de salvação judaico-cristã, continha conhecimentos históricos que só puderam ser apreendidos porque se abriu mão de uma totalidade da história. A questão aqui formulada sobre a natureza daquilo que liga a história moderna, como hoje a entendemos, a variedade de histórias particulares do passado como um todo, está com isso parcialmente respondida. É possível que tenhamos vislumbrado o fato de que estruturas históricas e experiências temporais tenham sido formuladas muito tempo antes que a história em si e para si, a história do progresso e do historicismo, fossem semanticamente apreensíveis. Concluindo, questionamos de maneira inversa: em virtude de quais categorias a história, em seu sentido moderno, pode ser diferenciada daquelas regularidades identificadas em processos passíveis de repetição que vimos apontando até aqui? Para responder esta pergunta, temos que introduzir na nossa hipótese coeficientes de movimento e de aceleração que não derivam mais, como antes, da expectativa do juízo final, mas que sejam adequados a um mundo cada vez mais transformado e transformável pela técnica. Nosso moderno conceito de história contribuiu para a consolidação das determinações especificamente histórico-temporais de progresso e de regressão, de aceleração e de retardamento. Por meio do conceito história em si e para si, o moderno campo de experiência foi apreendido assim como moderno, sob diferentes pontos de vista. O conceito se articula como um plurale tantum, só plural, um coletivo singular que apreende, ao mesmo tempo, a interdependência dos eventos e a intersubjetividade dos decursos das ações. Ele indica o ponto de convergência entre a história como historie e a história como Geschichte, no qual se encontram os principais aspectos transcendentais e histórico-filosóficos. Por fim, a expressão registra a passagem da noção de história universal como um conjunto composto por unidades separadas, um agregado, ao conceito de história universal como sistema, com o que a necessidade de uma teoria da história foi conceitualmente compreendida e relacionada à noção do globo terrestre como esfera de ação. Desde então, tornou-se possível compreender a história como um processo, desencadeado por forças imanentes não mais derivadas de determinações naturais e, com isso, não mais explicáveis de forma suficiente a partir de relações causais. A dinâmica da modernidade histórica é uma dinâmica sui generis. Trata-se de um processo de resultados, cujo sujeito ou sujeitos podem ser investigados somente na reflexão sobre o processo, sem que, com isso, o próprio processo se faça determinável. Com isso, a teologia divina de outrora cai na ambiguidade do planejamento humano, o que pode ser verificado na ambivalência do conceito de progresso, que sempre tem de ser identificado ao mesmo tempo como finito e infinito, quando fora de seu campo semântico original, que remete ao espaço e ao mundo natural. De igual forma, o moderno conceito de história extrai sua ambivalência da obrigação de ter que ser pensado como um todo, ainda que fosse por razões estéticas, mas que ao mesmo tempo jamais pode ser dado como terminado, pois o futuro permanece desconhecido
ainda que de forma conhecida. Tradução de Vilma Patrícia Mas e Fabiana Angélica do Nascimento. Revisão de Marcos Valério Murad.